Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá então para o nosso fechamento semanal, né? Hoje, dia 14/7, espero que você possa apreciar sempre esse conteúdo e vamos que vamos. Pessoal, EWZ caiu 1,29 hoje, não mudou nada na leitura de ontem, né? O que que eu venho dizendo? Confirmou o pivô para baixo, mira no alvo de 30,6130. No semanal, correção normal. SP500 no semanal, correção normal. Diário larga uma estrela cadente, correção normal. Na verdade, no semanal nem começou a corrigir, né? Hoje no diário que começou. Então, para baixo, mira nas médias, movimento bem técnico. EWZ cravou na média de 200 no gráfico semanal. A última vez que o mercado veio num movimento mais intenso e bateu na região, houve sim uma reação. Vamos ver se irá acontecer agora, né? E chama atenção que se perdesse 99,140, vai sim confirmar um giga monstro pivô de baixa aí no DXY. O petróleo para cima está mirando 82,82 como alvo do pivô. Hoje teve uma correção mais forte, 2,22, mas é só isso. Correção até o momento. O ouro teve um movimento no semanal mais forte, né? Para cima está mirando o topo anterior na região do 1985, para baixo tem suporte lá no 1889. O minério de ferro na semana teste de topo, mas nada mudou, continua mirando 117,40, beleza? E o Bitcoin caiu 4%, novamente não consegue vencer esse topo anterior no gráfico semanal, logo não tem o que fazer, né? Esse cara para cima só vai animar se vencer 32.400 para confirmar o pivô. Não venceu ainda, então nada para fazer. Deixa eu ver se alguém aqui pediu algum ativo de fora. Temos Euro BRL. Euro BRL. Euro real rompeu uma LTB importante no gráfico semanal. Para cima está mirando nas médias como resistência, tá? Tá mirando lá nas médias como resistência e por enquanto está fazendo uma correção de uma forte queda desde lá dos 5,70 e tantos até essa região aí dos 5,17. Então tá fazendo uma correção normal. Falando agora do nosso mercado, o DI na semana sobe 2,78. Semana passada já tinha batido no alvo, né? De 9.914, entrou reação. Ontem acionou o Joe de Napoli de compra, tá indo para cima 10.460, 10.735, tá? Ibovespa caiu 1% na semana, hoje caiu 1,30, anulou o movimento de ontem. Ontem, inclusive, eu falei: olha, apesar do movimento, não cancelou o Joe de Napoli de venda, né? Para cima teria que vencer 120,600 para de fato cancelar a entrada do Joe de Napoli, né? Na verdade, não é nem cancelar, seria dar stop mesmo na venda. Mas hoje o mercado volta a cair para baixo, segue mirando 114, 112,5, tá? O IFNC, mesma pegada no gráfico semanal, está na média de 9 como suporte, gráfico diário está mirando 11,5. Só para falar, o Ibov no semanal bateu na média de 9, tá? Então já é um ponto de correção interessante. Se perder aquela região da média de 9, aí mira lá na região da média de 72, coisa e tal. Materiais básicos na semana sobe 1,30, no gráfico diário bateu ali na região da retração de 61 de Fibo, para baixo tem o fundo anterior como suporte, para cima, se vencer essa faixa dos 5,600 mais ou menos, 5,550, mira lá no topo anterior na região dos 5,678, tá? No gráfico semanal, materiais básicos, faltou um cadinho para deixar um dia de Nápoles de compra, não deixou. Small cap, 4% de queda no semanal, para baixo tem as médias como suporte no gráfico diário, bateu na faixa de Gaza, né, ali no 112,40, 115, para baixo tem que perder a média de 400 para poder mirar lá na média de 72. Dólar futuro na semana caiu 1,75, vai deixando 9,3 de venda no gráfico semanal, no gráfico diário continua brigando na média na LTA como ponto de suporte, e realmente esses últimos dias tem sido estranho, né, porque você pega, por exemplo, na semana o Ibov cai e o dólar também cai, né? Então fica aí uma dúvida pairando no ar. Lógico que o dólar que puxou foi o DXY lá fora, né? Que caiu muito, muito mesmo. Índice futuro fechou em queda de 0,90, alguma coisa de queda. Gráfico diário anulou todo o movimento de ontem, continua com o dia de venda ativo, mirando novamente a região do 117 para baixo, 114,700 está chamando, tá? Falando agora das blue chips, Ambev. Ambev cai 0,70 na semana. No gráfico diário acionou o 93 de venda. Para baixo tem a média de 400 e 200 como suporte, o que impede sim a entrada na compra, né? Perdendo essa região, mira a região do 14,21, 14,04. Já no gráfico semanal está bem de lado, tá?
B3SA3 para cima tem que vencer 15,60, 15,20. Por baixo tem as médias como suporte no gráfico semanal. O gráfico diário, o ativo tem um de Napoli de venda que continua mirando a região do 13,40, 12,50. Banco do Brasil na semana cai 4,50, está na média de 9 no gráfico semanal. Gráfico diário segue mirando 47,04, 45,87, tá? O Bradesco no gráfico semanal segue de lado, já são algumas semanas de lado. No gráfico diário testou a região de resistência de 16,70, falhou. Para baixo tem a região do 15,86 como suporte. Se perder, mira lá na região do 15,35, tá bom? Aproveito para pedir o seu like aí se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Se inscreve aqui no canal. E para você que quer acompanhar o meu trabalho mais de perto, convido você para entrar no grupo fechado no Alvo. Se você gosta de swing trade, principalmente aquele lance, pô, eu não tenho tempo de ficar o tempo todo no mercado, ou mesmo se tiver tempo. Mas principalmente para quem não tem tempo de ficar o tempo todo no mercado, mas não abre mão de uma análise técnica profissional a respeito de um ativo e principalmente daquilo que você tem em carteira. De repente você quer uma opinião sobre um ativo XYZ que você tem, que você comprou nos Estados Unidos, né, na bolsa dos Estados Unidos. E você viu um movimento recente e você quer a opinião técnica de algum analista de investimentos. Você vai mandar lá no grupo fechado. Luciano, analisa esse ativo para mim. Eu vou analisar ele independente de ser ação brasileira, fundo imobiliário, rate, stocks, né, lá fora, commodity, moeda, índice futuro, forex, enfim, qualquer coisa que tenha gráfico e volume e está disponível eletronicamente, eu vou analisar para você, tá? E tudo isso por um investimento baixinho, R$ 100 por mês, assinatura do grupo fechado. E lá você tem recomendações de swing trade, que é o meu forte mesmo, é onde eu procuro abordar. Tem o grupo bônus, né? Sempre deixei isso bem claro que é um grupo bônus, que é o day trade, né? Quando eu vejo uma boa oportunidade, por exemplo, hoje eu passei 3 recomendações de venda no day trade. As 3 deram certo e deu um excelente lucro aí numa sexta-feira sangrenta no mercado, mas as 3 recomendações que eu passei foram na venda e as 3 deram muito certo. Então, para você que quer ter recomendação de swing trade, quer também análise dos ativos que você tem em carteira, né? Quer poder olhar também alguma coisa ali de day trade, lembrando que o day trade é bônus. O foco do grupo é swing trade, tá? Vem fazer parte do grupo fechado no Alvo. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações, beleza? Vamos lá então. Elite 3. Elite 3 foi uma das que trabalhamos na venda hoje lá no grupo fechado. Gráfico semanal está na média de 9. Para baixo, se perder essa média de 9, mira lá na média de 20. Gráfico diário está na média de 200. Perdendo aí, mira, tem o suporte ali no 37,75. Perdendo, tem a 7,2 como suporte. Itaúsa, gráfico semanal está de lado. Para baixo, mira na média de 9 como correção. Gráfico diário está mirando o fundo anterior no 9,45. Itaú, gráfico semanal, uma correção normal para cima, continua mirando o topo anterior e a parte alta do canal. No gráfico diário segue mirando 27,97. JBS rompeu uma LTB importantíssima no gráfico semanal, né? O que abre espaço para ir buscar a média de 200 a 72. Já no gráfico diário, bateu na 200 e sentiu a região. Mundo ideal, fica de lado segunda-feira, deixa o 9 de compra ou até mesmo corrige a semana que vem até encostar na média de 9. Ficaria sensacional para poder buscar uma oportunidade compradora, tá? Petrobras caiu 1,50 na semana, para baixo mira na média de 9 como suporte. No gráfico diário, cara, de novo os compradores defenderam o R$ 29. Impressionante a defesa nessa região. Então é o lance, né? Tem que perder essa região dos R$ 29 para poder andar. A Suzano, o gráfico semanal está bem de lado, o gráfico diário também. Para baixo tem a região do 43,20 como suporte e para cima tem que vencer as médias. Não tem nada para fazer, né? Vale 3, baita reação no semanal, é um de ordinário de compra no gráfico semanal. Gráfico diário para cima tem a resistência do 69,80. Hoje abriu em gap de alta, devolveu, fechou o gap de hoje, né? Porém tem 3 gaps aí em aberto de ontem, antes de ontem e da segunda-feira. Então realmente uma semana cheia de gap para Vale. Para cima tem esse 69,80 aí chamando como resistência, tá? A VEG por baixo segue mirando 35,12 no suporte no gráfico semanal. No gráfico diário chegou a acionar o 93 de venda, mas eu não pegaria, tá? O stop aí, a relação risco não está atraente, beleza? Maravilha, muito bom, muito bem. Fazendo agora os pedidos do pessoal lá do grupo aberto. Eric, BRF S3. BRF no semanal está na média de 9 como um suporte, falhou um teste de topo. Para cima tem a 72 chamando sim. Se perder essa média de 9, mira na média de 20 como suporte, tá? Já no gráfico diário, perdeu a média de 220 para baixo, está mirando na média de 72 como um ponto de suporte. Via varejo, gráfico semanal já está na faixa do 1,90, para baixo tem 1,76 ali chamando na região de fundo anterior
E no gráfico diário a mesma região é onde tem o alvo ali de 179, 173, beleza? O Rafael pediu o Magazine Luiza. Magazine perdeu o suportão de 304 no semanal. O que abre espaço? Vai, se nós colocarmos aqui na mínima, testar na cara do gol, né? Se perder essa região, mira lá na região do 2,35 no gráfico semanal, tá? No gráfico diário aí vem queda livre mesmo. Para baixo mira lá no 2,5, tá? Vibra, gráfico semanal, correção em cima da média de 9 da 7,2. Por enquanto tem aí um 9,3 de compra para a semana que vem, porém no gráfico diário falhou no 111 de FIBA. Então para baixo mira lá na média de 72 e nas retrações com pontos de suporte, tá? Home 3, ativo no semanal, tá na média de 20 como suporte, se perder mira lá na média de 72. No gráfico diário para baixo, mira a parte baixa do canal. Fleury, gráfico semanal, falhou o teste de topo, no diário já está ali indicado isso, né? Já cumpriu o primeiro objetivo na primeira retração do 15,16, para baixo tem 14,79, 14,56, tá? Itaúsa já falei. O Jean pediu Banco Pan, gráfico semanal de lado, gráfico diário, teste de topo falhou, tem cara, jeito, focinho de que vem buscar o teste de fundo em 8,57, tá? O Igor pediu Local Web. Local Web semanal perdeu a média de 9, para baixo está mirando a média de 20, gráfico diário já vem no movimento de baixa, essa faixa aí de 7,5 serve de suporte, se perder aí mira R$ 7,00, 7,50, tá? Lembrando que o alvo do Joy de venda é lá nos R$ 7,00. A Maria pediu via varejo, já falei, né? Aí vamos lá. O Felipe pediu o Grupo Mateus. Grupo Mateus, gráfico semanal, falhou no 111 no semanal, tá na média de 9, se perder aí mira média de 20, 7,2 e as retrações. No gráfico diário, testou topo, falhou, tá vindo buscar teste de fundo. E aí eu chamo a atenção que se perder esse teste de fundo no gráfico diário, tá? Se perder essa região aí do 7,45, vai mirar a média de 72, média de 400 e 200 como suportes, tá? PTBL3, gráfico semanal, falhou no semanal, falhou o pivô, tá? Ah, Luciano, mas no diário acionou, verdade? Aí o que vamos ficar de olho aqui é se na segunda-feira abre em gap de alta, fecha acima da média de 9, deixaria um 9,4 de compra, tá? Inclusive, se deixar para terça-feira, vou recomendar lá no grupo fechado, tá? Mas aí, para você saber aonde é o ponto de entrada, aonde colocar o stop, aonde é o alvo, aí você tem que estar dentro do grupo mesmo, beleza? Maravilha. PTBL então já foi positivo. Batendo uma região de alvo, correção normal, para baixo tem a 72 e a 200 no diário, chamando como suporte. Pague menos, está de lado no gráfico semanal, no gráfico diário para baixo está mirando a média de 72 como um ponto de suporte, tá? CRFB3, Carrefour. Carrefour falhou na LTB do gráfico semanal e também no topo anterior. Para baixo está mirando o fundo anterior no gráfico diário e também a cabeça do pivô na região do 10,23, tá? Multi 3, ativo no gráfico semanal, correção normal, por enquanto 9. Deixa eu carregar o gráfico ali, que de repente eu estou falando besteira, né? No gráfico diário, estava carregando o gráfico. Perdeu a média de 9, para baixo está mirando a média de 20, tá? No gráfico diário bateu no alvo de 28,44, correção normal depois de bater no alvo. Por baixo tem essa 7,2 aí como suporte, tá bom? JHSF, gráfico semanal segue bem forte, verdade. Deixa eu atualizar aí. Uma correção normal. Gráfico diário depois de ter batido no 5,5, correção normal. Por baixo, média de 20 serve de suporte, tá? Maravilha. E aí, local web já falei. O Roberto pediu IDUC 3, gráfico semanal. Perdeu a mínima da semana passada, para baixo está mirando lá na média de 9, média de 400 como suporte, fechou perto da mínima, né? Gráfico diário está mirando justamente no fundo anterior lá no 16,70, tá? A Cogna, gráfico semanal, testou região de topo, falhou, por baixo tem a média de 9 como suporte. Gráfico diário para baixo tem o fundo anterior e o alvo lá do 2,92, 2,61 chamando, beleza? O Alexandro pediu Cure 3. Cure 3, gráfico semanal. Está em correção? Gráfico diário. Testou topo, falhou. Ficar de olho que semana que vem, se esse ativo vier abaixo da média de 3 na segunda-feira, vai deixar um Joy de Napoli de venda no gráfico diário, tá? Com potencial de jogar lá na média de 72. Então, bastante atenção nesse movimento, tá? Direcional. No semanal, testou topo, falhou. No gráfico diário, está bem claro esse teste de topo e a falha. Por baixo tem a média de 20, o gap. Se perder, tem a região do 17,84 chamando como suporte, tá? SIM H3, SIM par, gráfico semanal.
O ativo não conseguiu desenvolver o 9,4 de compra, né? Os indicadores, inclusive, não deixavam essa compra acontecer. No gráfico diário, o ativo deu stop no 9,3 de compra acionado na quarta-feira, né? Para baixo está mirando a média de 72 e se perder o fundo anterior, abre espaço para uma correção um pouco maior. Vamos 3, completamente de lado no semanal. No gráfico diário, está mirando o fundo anterior no 10,64, justamente na parte baixa dessa congestão, tá? Marco Polo, gráfico semanal está na média de 9 como suporte, gráfico diário segurou na cabeça do pivô, reagiu. E no semanal está deixando um bonito 9,3 de compra para a semana que vem, tá? Tá bonitinho o movimento do ativo. Klabin, KLBN 4, ativo no semanal está bem de lado entre resistência 4,62 e suporte 3,50. E aí, amigo, é o seguinte, falhou no 111 no gráfico diário, para baixo tem a 7,2 e as retrações como suporte. Já tem fluxo no R$ 4,00 chamando. Se perder, tem potencial para mirar 3,5, 3,37, 3,5 justamente nessa parte baixa da congestão no gráfico semanal, tá? O Silveira pediu DASA 3 no gráfico semanal. Apesar dos pesares, o ativo tem um pivô de alta confirmado e ativo, inclusive no gráfico semanal mirando 15,34. Então pode sim, na semana que vem rolar aí o 9492 de compra, tá? No gráfico diário, o ativo não passou da 200, por baixo tem a 72 como suporte, é importante segurar. O stop técnico desse pivô está abaixo de 9,56, tá bom? Light 3, gráfico semanal finalmente inicia uma correção, né? Depois de toda a alta que deu. Gráfico diário está no 9,3 de venda, para baixo está mirando 7,75, 7,09. Finalmente perdeu a média de 20. Paman, ação que mais eu tenho dificuldade de falar o nome na bolsa. Paranapanema. Tá. Gráfico semanal está na 7,2 como um ponto de resistência, chama atenção que as últimas vezes que o ativo bateu nessa região, sentiu, né? No gráfico diário, está num movimento muito forte, está mirando lá a região do 423, 461 de fibra nos 6,70, R$ 7. Tá? O ativo segue muito, muito forte. Beleza? Então é isso aí, meu muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, curte o vídeo, se inscreve no canal, entra no grupo fechado, vem fazer parte desse time sensacional. Tenho certeza que você vai se perguntar por que não entrou antes, né? Ter ajuda técnica e profissional nas operações, nas análises, ajuda e ajuda muito. Queria eu, quando eu comecei, ter a oportunidade de ter um grupo, principalmente onde eu tivesse autonomia de errar, né? Às vezes você faz uma pergunta e você acha que é uma pergunta boba, mas dentro do meu grupo você pode fazer qualquer pergunta e ninguém vai te julgar por isso, né? Porque eu não permito esse tipo de questão dentro do meu grupo. Lá eu sempre deixo bem claro que todo mundo, uma hora é professor, uma hora é aluno. Então qualquer um pode perguntar o que quiser, eu estou ali prontamente para tirar a dúvida e ajudar nessa caminhada, né? É um ramo difícil e que muitas das vezes o ego toma conta da gente, né? Às vezes o ego nos faz deixar um pouco a humildade de lado e não ajudar as pessoas como deveríamos. Mas eu procuro manter sempre o pezinho no chão, ajudar todo mundo como eu posso, porque, como eu sempre falo, né? Antes de tudo, eu sou professor. Eu comecei a dar aula quando eu tinha 7 anos de idade. Né? Cobrava ali uma pitulinha e um pão de queijo das colegas da minha irmã para ensinar a equação do primeiro grau. Sempre tive muita facilidade de aprender. Aprendi e ensinava já naquela época, né? Hoje eu vou fazer 27 anos, então são 20 anos aí que ensinar tá comigo, tá do meu lado. Então eu não abro mão disso. Então dentro do meu grupo é um ambiente principalmente educacional. Então para você que se sente totalmente deslocado nesse mercado, que quer aprender, mas muitas vezes se sente julgado por uma pergunta, por uma ponderação que você faz, ou mesmo por um comentário, cara, meu grupo é para você. Porque você pode falar o que você quiser, e se nós tivermos uma forma de ajudar você, às vezes você está olhando uma notícia e aquela notícia está dando um viés desnecessário para você, nós vamos dar um toque de forma totalmente educada, né? Não passamos a mão na cabeça de ninguém, mas damos aquele toque bacana para que você aprenda de fato que aquilo não é o melhor caminho, coisa e tal. Então, vem fazer parte desse time sensacional, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e agradeço a todos que estão comigo no grupo. Ontem fizemos 3 anos de grupo, né? Preferi deixar para falar hoje sobre isso. E, cara, 3 anos é muito tempo. E são 3 anos aí ensinando, me dedicando e entregando sempre o meu melhor. Então, que venham mais três, mais três, mais três e assim seguimos. Forte abraço, fiquem com Deus. Valeu, pessoal.